Amém, queridos. As nossas crianças, então, de até 8 anos de idade, podem estar se dirigindo àquilo que foi preparado aos seus corações nessa noite. Convido os amados irmãos a abrirem ou acessarem a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo de número 119. Será que os irmãos topam a gente fazer a leitura todinha do Salmo 119? Amém? Percebi que uns aí, quando eu falei o Salmo 119, ficaram meio apreensivos. Creio que por ser o maior salmo das Escrituras Sagradas, né? Temos aí um total de 176 versículos. É maior do que muitos livros das Escrituras. Mas não se preocupe, que nós não vamos lê-lo todo nesse momento. Mas você, como tem uma Bíblia, pode depois chegar em casa e meditar aí em todo esse salmo. Uma leitura média de todo o Salmo 119 dura em média aí 25 a 30 minutos. Você lendo assim compassadamente e buscando compreender aquilo que a palavra do Senhor nos traz. Mas para essa noite, seguindo a proposta ainda e a temática da série de estudos que estamos tendo sobre felicidade, eu trago como um subtema para a nossa palavra nessa noite, a chave para uma vida feliz. E nós vamos estar meditando do verso 1 até o verso de número 8 do Salmo 119. Quem encontrou, diga amém. Leio na Nova Almeida Atualizada, que diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Todo ser humano, ele anseia, deseja e busca por uma vida feliz. Busca pela felicidade. Essa é uma busca universal, é uma busca inevitável e inerente a todo ser humano. Creio porque Deus colocou também esse desejo em nosso coração, quando nos formou. Mas o que muitas pessoas ainda não perceberam é que nós nunca vamos encontrar essa verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido de sermos felizes naquilo que consumimos ou em determinado prazer momentâneo que nós possamos ter e nem em experiências que nós possamos colecionar. Nós entendemos, à luz do que nós vemos estudando nos domingos anteriores, que nós só podemos encontrar a nossa verdadeira felicidade no Senhor, nosso Deus. Está na comunhão com o Criador, revelado na face gloriosa de Cristo Jesus. Só que o que acontece conosco? O pecado, quando ele entra no mundo, ele contamina toda a humanidade.
e ele distorce, né? Ele meio que mancha a nossa natureza. Nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus, só que essa nossa natureza foi manchada por conta do pecado que agora habita em nós. A palavra do Senhor nos diz que nós fomos concebidos em pecado. Então, esse pecado distorce esse anseio pela felicidade e faz com que gastemos as nossas forças e nos empenhemos para buscar felicidade onde de fato ela não está. A Bíblia nos mostra o caminho mais excelente. Felicidade real está em conhecer a Deus, está em obedecer a sua palavra e estar em desfrutar da sua presença. Mas vamos ver o que mais nós conseguimos destacar e perceber à luz do que nos ensina a palavra de Deus sobre felicidade, ou melhor, sobre a chave para termos uma vida feliz aqui. Vamos analisar os 3 primeiros versos do texto que lemos. Leio agora esse mesmo trecho na NVT, na nova versão transformadora. E a NVT traz a seguinte tradução: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos, dos 3 pontos que eu separei para esse estudo nessa noite, para essa palavra nessa noite, é a nossa preservação. Então, a chave para uma vida feliz, para você buscar verdadeiramente a felicidade no Senhor, também passa por essa preservação. Mas em que sentido? Preservação é uma palavra que está em alta nesse momento. Fala-se muito hoje sobre preservação da natureza, preservação dos recursos naturais da terra, preservação das florestas e rios. Então, sempre que nós pensamos a respeito do meio ambiente, do planeta Terra e de todos os males que têm assolado a Terra durante esses tempos, vem-se também essa ideia de preservação. E, de fato, nós sabemos que tudo isso tem o seu valor, mas dificilmente pensamos ou quase nunca se fala daquilo que é ainda mais essencial do que preservar toda a natureza. E eu me refiro à preservação da contaminação do pecado no meu e no seu coração. E nos nossos hábitos também, pois de nada adianta a gente manter preservada toda e qualquer criação do mundo, se no nosso coração e nas nossas atitudes permanece reinando o pecado. Então nós precisamos entender que a preservação é uma atitude muito importante na vida de cada um de nós como cristãos. Nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós recebemos a Cristo como não somente o Salvador, mas como o Senhor das nossas vidas. E receber a Cristo como Senhor das nossas vidas implica preservarmos a nossa vida da contaminação do pecado a cada dia. Obviamente que nós ainda não somos plenamente santos no Senhor, porque nós habitamos nesse corpo carnal que foi concebido em pecado e que ainda há natureza pecaminosa nele. Mas o nosso desafio, e agora se torna muito mais fácil através da ação do Espírito Santo em nossa vida, porque Ele habita em nós, cremos que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa de Deus, nós temos agora condições de conseguirmos preservar a nossa vida dessa contaminação, não permitindo que novamente nos tornemos escravos do pecado. Não importa qual seja o pecado, Deus em Cristo fez propiciação pelos nossos pecados, de todos aqueles que creram. E isso nos libertou. Nós somos crentes da culpa do nosso pecado e da condenação. E Cristo nos libertou disso.
A igreja de Jesus Cristo, portanto, permanece como um corpo, como um testemunho vivo dessa verdade. Deus nos liberta dos nossos pecados e em Cristo nós somos feitos íntegros, como nos diz a palavra do Senhor. E em Cristo nós somos irrepreensíveis em nossos caminhos. Isso sim é um sinal de felicidade na minha vida e na sua vida. Então, bem-aventurados, diz o salmista, os irrepreensíveis, aqueles do qual não se pode repreender por tal ato pecaminoso que ele tenha cometido, porque ele tem se tornado um irrepreensível diante do Senhor. Isso porque, diz o versículo 1, ele anda na lei do Senhor. Ele busca viver os preceitos do Senhor. E quando nós buscamos viver esses preceitos, fazendo a vontade do Senhor, nós nos tornamos filhos e filhas do Senhor irrepreensíveis. E é assim que nós devemos viver. E o verso 2 vai dizer: bem-aventurados ou felizes os que guardam os seus testemunhos e também o buscam de todo o seu coração. Então, além de irrepreensível, o servo de Deus, o filho e a filha de Deus, também tem o desejo de buscar ao Senhor de todo o seu coração. E tudo isso contribui para que nós possamos preservar a nossa vida do pecado. E então o pecador se pergunta: por que eu não tenho conseguido ser feliz? E a resposta a essa pergunta é muito clara. O pecado e a contaminação que ele causa não podem produzir na sua vida felicidade. Como falei no início, nós podemos ter momentos prazerosos. Nós podemos até destacar uma certa alegria em nossa vida através de um consumismo, através de alguma aquisição que nós venhamos a fazer. Mas a verdadeira felicidade não se resume a essas conquistas terrenas. Em sim, em vivenciar os propósitos do Senhor para a nossa vida. Felicidade, de fato, é ser perdoado e preservado da contaminação do pecado. Não é porque agora nós recebemos a libertação desse pecado, não pela nossa força, não pelo nosso empenho, mas pelo sangue precioso de Jesus, que ele nos concede graciosamente. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não é por isso que agora eu devo continuar conduzindo a minha vida no pecado. Porque se eu tomei a minha decisão por Cristo, um dia declarei publicamente que Cristo é o Senhor da minha vida, e criei que de fato eu fui salvo pela graça de Deus e não pelas minhas obras, isso não deve nos levar a continuarmos a ter uma vida pecaminosa. Talvez muitos pensem, né? Eu fui salvo pela graça, Cristo me salvou, eu aceitei, eu recebi, então eu posso fazer o que quiser, porque no fim dos meus dias eu serei salvo. Não é assim que funciona. Porque se você vai continuar vivendo uma vida de pecado, isso revela claramente que você ainda não foi salvo. Que a sua decisão, que a sua profissão de fé foi simplesmente da boca para fora. Não houve transformação de fato, não houve libertação. Porque o desejo do seu coração continua inclinado para o mal. E essa felicidade, queridos, ela pode se expressar de duas maneiras dentro desse ponto da preservação. Primeiro, precisamos ser preservados da contaminação no nosso coração e precisamos também ser preservados da contaminação nos nossos hábitos. E por que no coração? O pecado e a contaminação que ele traz começa no nosso coração, né? Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. E esse sair parte de dentro do nosso coração. Nunca praticamos um ato pecaminoso sem antes termos uma predisposição interior em nosso coração de cometer tal ato. Então, tudo aquilo que é de mal que nós fazemos, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, parte primeiramente do nosso coração.
É no coração que o pecado é concebido. E os nossos hábitos vão manifestar, ou seja, vão dar à luz a esse pecado. E o pecado, uma vez consumado, nos leva à morte. Projeta para a gente, carta de Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Vamos ler todos o verso de número 15? 1, 2, 3. Então, depois de ter dado a luz ao pecado, esse pecado gera a morte. O Evangelho de Marcos também, no capítulo 7, projete aí para a gente, versos de número 20 até o 23, vai nos dizer assim o Senhor Jesus: e dizia, o que sai da pessoa é isso que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Provérbios 4, 23 também nos diz: acima de todas as coisas, guarde bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então, queridos, em primeiro lugar, nós precisamos preservar o nosso coração daquilo que nos afasta do Senhor, de toda e qualquer inclinação para o mal. E nós devemos também preservar da contaminação as nossas ações, os nossos hábitos. Precisamos ser preservados dessa contaminação do pecado também nos nossos hábitos. No verso 3 do capítulo 119 do Salmo, ele vai dizer: não praticam a iniquidade, ou seja, não praticam o mal, e nem andam nos seus caminhos. Então, queridos, aquilo que está em nossos corações, cedo ou tarde, se manifestará pelas nossas ações. Então, se nós temos cultivado, se nós não temos preservado e cuidado do nosso coração, pode ter certeza que cedo ou tarde, aquilo que está no seu coração será manifesto através das suas ações. Por isso, nós precisamos preservar o nosso coração e, preservando o nosso coração, preservando também as nossas atitudes. A pessoa íntegra diante de Deus é aquela que está livre da culpa, que foi justificada em Cristo e que busca o Senhor de todo o coração. Esse perseverará e preservará os seus hábitos da contaminação do pecado. Ele vai andar na lei do Senhor, ele vai obedecer os seus preceitos, ele não praticará o mal e não se entregará à iniquidade ou à injustiça, e ele andará nos caminhos retos do Senhor. Note aqui as diversas expressões que são descritas no texto, como hábitos: andar, buscar, obedecer, não praticar o que desagrada a Deus e andar novamente. Tudo isso tem um padrão, um estilo de vida que é moldado pela palavra do Senhor. E a nossa vida precisa ser pautada e moldada pela palavra do Senhor. Se cremos corretamente em nosso coração, se conhecemos o Senhor aqui dentro, no íntimo, pelo poder do Espírito, cremos que nós seremos preservados de tal contaminação em nosso modo de viver. Seremos preservados também da contaminação nos nossos hábitos. Então, queridos, nós precisamos, sim, se queremos entender e vivenciar essa felicidade plena no Senhor, precisamos nos preservar da contaminação do pecado, tanto o nosso coração quanto aquilo que nós fazemos através das nossas ações. E, em segundo lugar, a chave para uma vida feliz está também na oração.
Projeta para a gente novamente os versos 4, 5 e 6 do Salmo 119. Vai nos dizer o seguinte: Tu ordenastes os teus preceitos, para que nós os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. A partir do verso 4 aqui, o salmista, ele deixa um pouco de proclamar, como ele vinha fazendo nos 3 primeiros versos, e ele começa a orar. Ele aqui já não está mais pregando, ele está suplicando, ele reconhece que Deus estabeleceu um padrão. Tu nos encarregaste de seguir fielmente as suas ordens, Senhor. Então, primeiro ele ora suplicando a graça de Deus, e segundo ele ora movido pela vergonha do seu pecado. Porque ele diz no verso 6, então não ficarei envergonhado quando meditar. E nós meditamos quando nós buscamos ao Senhor através da oração. Então, o salmista sabe que se não for pela graça de Deus, ele vai viver envergonhado pelos seus pecados. Porque jamais conseguirá alinhar os seus passos com os decretos de Deus. Jamais será capaz de seguir fielmente as ordens do Senhor. Por isso que nós afirmamos, de acordo com o Salmo, que a chave para uma vida feliz encontra-se também na oração de súplica, para que se possa desejar e conseguir fazer a vontade de Deus revelada nos mandamentos do Senhor. Então, da mesma forma como uma pessoa que ainda não é salva, ela não consegue alcançar tão preciosa salvação unicamente através das suas ações, dos seus atos de justiça, que o profeta Isaías já nos diz que os nossos atos de justiça, ou seja, as nossas boas ações, tudo aquilo que nós fazemos para ajudar o próximo, para Deus é considerado como trapos da imundícia, porque em relação à salvação, fazer coisas boas não tem efeito nenhum. Então nós não fazemos coisas boas para sermos salvos, mas nós, enquanto salvos, devemos desenvolver e praticar as boas obras a cada dia mais. Então isso é uma das características de quem de fato é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Mas entendam que da mesma forma como nós mesmos não temos condições de alcançar a salvação através das nossas ações, muito menos nós conseguiremos perseverar se o Senhor não estiver conosco. Dificilmente conseguiremos guardar o nosso coração, a nossa vida da contaminação do pecado, se não pedirmos pela misericórdia do Senhor, pela ação de Deus constantemente em nossas vidas. E nós fazemos isso clamando ao Senhor, fazemos isso através da oração, buscando o Senhor através da oração, tendo uma vida devocional com o Senhor. Note que o salmista ora aqui com essa direção. Ele quer que os nossos passos, ou que os seus passos, no caso dele, estejam alinhados com a palavra de Deus. Pois ao meditar na palavra de Deus, os seus pecados o envergonharam. E ele sabe que foi encarregado de obedecer fielmente à ordem do Senhor. Quando o Senhor nos salva, ele nos dá um direcionamento, ele nos dá uma missão. E todas as missões que o Senhor nos concede, ou que ele espera que nós realizamos, precisam andar alinhado com a sua vontade. Precisamos viver de maneira íntegra diante do Senhor. E nós entendemos, queridos, que a palavra de Deus ela é como um espelho diante de nós. Nós observamos na vida dos profetas. Eles ainda não tinham a palavra como nós temos, organizada, a Bíblia, né? Então, o profeta do Senhor nas nossas vidas é a palavra de Deus e é aquele quem faz bom uso também da palavra do Senhor ao ministrar aos nossos corações. Mas os profetas, por muitas vezes, tiveram encontros com Deus. E uma das primeiras atitudes, ou melhor, a principal atitude dos profetas diante do Senhor, quando tinham um encontro com o Senhor, era de, em primeiro lugar, reconhecer a sua pequenez. Reconhecer o quão falhos e pecadores eles eram.
Hoje em dia a gente vê muitas pessoas, ou muitos líderes aí, pessoas que se dizem líderes religiosos, que não têm essa mesma humildade que tinham os profetas, de se reconhecer como pecador diante de Deus. Existem muitos falsos pregadores que têm ensinado o oposto, que você até de certa forma pode até colocar Deus na parede, porque Ele te dá liberdade para fazer isso. Que você é a menina dos olhos de Deus. Que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas nós precisamos refletir a respeito disso. Como viviam os homens de Deus, descrito nas Escrituras, quando tinham esse encontro com o Senhor. É dessa mesma forma que nós precisamos viver quando nos deparamos com a sua santa e poderosa palavra. Porque ela é a palavra do Senhor. Então precisamos entender que a palavra de Deus ela é um espelho diante de nós. Porque ao lermos a palavra do Senhor, nós percebemos o quão falhos nós somos, o quão pecadores nós somos. E isso nos faz buscar ao Senhor humildemente em contrição, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos arrependendo daquilo que desagrada ao Senhor. A palavra do Senhor, ela reflete quem realmente nós somos. E quando ela revela em nós incoerência, rebeldia e pecado, nós devemos confessar. Temos aprendido ao longo do curso de aconselhamento bíblico que não existe justificativa para o pecado. Pecado não se justifica. Pecado se confessa, se abandona, se deixa. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor quer que nós façamos com os nossos atos pecaminosos. E a palavra de Deus, querido, ela nos traz convicção, ela nos traz correção e instrução para termos uma vida edificada pelo Espírito Santo de Deus. O julgamento mais severo que a palavra de Deus descreve é contra aqueles que sabem o que devem fazer, mas não fazem. E possivelmente seja um dos pecados que nós mais estejamos cometendo. Às vezes a gente pensa na nossa vida com Deus apenas no nosso relacionamento pessoal. E muitas das vezes a dor, a dificuldade e a luta de algum irmão próximo da gente não nos incomoda. Nos esquecemos que fazemos parte de um corpo. E quando um membro do corpo sofre, todo o corpo deve sentir. Então, muitas vezes deixamos passar uma situação complicada que o nosso irmão está passando. Muitas das vezes até justificamos. Não, isso aí é o pastor que vai resolver. Eu passo essa bola aí para o pastor. Sendo que nós, em muitos momentos, nós podemos ser um canal de bênção na vida dos nossos irmãos. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, esse também comete pecado. E eu creio que talvez esse seja um dos maiores pecados que nós cometamos. Pecado de omissão, de nos omitir quando é o nosso papel nos posicionarmos e agirmos diante de determinada situação. Nós acabamos, por conta do pecado, perdendo a sensação de constrangimento. O pecado não nos constrange mais. Mas precisamos entender que não conseguiremos orar com direção sem sentir vergonha pelos nossos pecados. Deveríamos estar profundamente constrangidos diante de Deus. O salmista havia meditado tanto na palavra de Deus que foi movido pela bem-aventurança de ser preservado de tal contaminação. E esse impacto o impulsionou à obediência, e ele desejou essa obediência, que ela se tornasse um hábito em sua vida. Então, a essência da verdadeira felicidade passa por isso. Precisamos ter esse hábito de busca constante ao Senhor em nossas vidas. Eu costumo falar com os jovens que tudo aquilo que nós temos tido de facilidade, de liberdade para cultuar ao Senhor, para buscar ao Senhor através da sua palavra, que nós temos acesso tanto impressa como no celular,
em inúmeras versões, de diversos tipos. E isso tem nos acomodado, meus irmãos, porque nós temos perdido o prazer de buscar ao Senhor pela sua palavra. Essa palavra, essa Bíblia, não se torna mais preciosa para nós do que para aqueles que estão distantes daqui e que não têm acesso a nenhuma folha, nenhuma página desta palavra. Então, quando eles pegam a palavra do Senhor, eles degustam com muito prazer. Mas nós que temos plena liberdade, não temos percebido o quão preciosa é a palavra do Senhor e nós não a temos valorizado. Que isso sirva também para a nossa reflexão. Não é de se admirar que lá também em Provérbios, capítulo 28, verso 13, projeta para a gente. Diz o seguinte: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Nós cremos que todos nós somos pecadores. Então não deve ser vergonha para nós admitir que somos pecadores. O que deve ser vergonha para nós é de fato nós não confessarmos e nós não abandonarmos os nossos pecados. Porque se não fizermos isso, de maneira nenhuma nós alcançaremos a misericórdia do Senhor. Nós encontramos forças em Deus quando nós obedecemos. Então, se desejamos a força de Deus em nossas vidas, precisamos obedecer, precisamos nos render à sua vontade. E só conseguiremos isso através da prática da oração. Então, a chave para uma vida feliz está também na oração, em orar com uma direção certa, com um profundo senso de vergonha pelo meu e o seu pecado, e com a firmeza na rendição do Senhor, nosso Deus. Então, esse é o segundo ponto para a chave para vivermos uma vida feliz. E o terceiro e último ponto que eu destaco é que a chave para uma vida feliz encontra-se também na adoração ao Senhor nosso Deus. E vamos para os dois últimos versos, verso de número 7 e 8, do texto que estamos meditando. Ele nos diz o seguinte: eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Entre a súplica e o louvor não há uma longa estrada, como não poderia ser diferente com ele. O pastor Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, observou com sabedoria o seguinte: esteja certo de que aquele que ora por santidade, um dia louvará por ter obtido tanta felicidade. Então nós devemos, queridos, buscar a santidade no Senhor, e nós assim o louvaremos de todo o nosso coração. Para o salmista, a vergonha desapareceu, o silêncio foi quebrado, e agora há o louvor. E ele diz no verso 7, novamente: eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos, e obedecerei os teus decretos. Por favor, Senhor, não desistas de mim. Precisamos entender, queridos, que a adoração por si só, ela já é um fim em si mesmo. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus, para o louvor da sua glória, para o adorá-lo. Adorar é um fim em si mesmo, tanto quanto o prazer em Deus é um fim em si mesmo. Portanto, adorar a Deus é o ápice de toda a felicidade que nós buscamos. E é por isso que John Piper também diz: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. A glória de Deus e a nossa alegria não competem, elas se entrelaçam. Nosso deleite em Deus é o que faz da nossa adoração um eco verdadeiro
da sua dignidade infinita. Por isso nós rendemos louvor ao Senhor. E a motivação de rendermos louvor ao Senhor, de adorá-lo ao Senhor, de buscar ao Senhor, deve partir desse entendimento que nós precisamos cuidar de cada um de nós. Nós não devemos louvar ao Senhor apenas, ou de fato não devemos louvar ao Senhor da boca para fora. E esse é um dos outros pecados que nós também cometemos. Porque por muitos momentos no culto, nós cantamos uma coisa e vivemos outra. Então, um dos momentos também que talvez nós mais venhamos a pecar é na hora do louvor. Porque a nossa vida não está andando em conformidade com aquilo que nós temos cantado. Então, primeiro nós preservamos a nossa vida, cuidamos do nosso coração, cuidamos das nossas ações, buscamos incessantemente a Deus através da oração, entendendo que nós somos pecadores e necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor, para que assim, plenamente, nós possamos adorá-lo como Ele merece, como Ele espera ser adorado, como o próprio Cristo diz. Vai chegar o dia, e finalmente já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a nossa vida tem que andar em conformidade com a palavra. Se nós de fato desejamos e almejamos uma verdadeira felicidade. Louvar a Deus é reconhecer a nossa total dependência dEle. O salmista aqui, ele não exibe justiça própria. Ele não está falando com arrogância, mas ele se humilha, ele diz: Senhor, sem ti eu não consigo, eu quero obedecer-te, por favor, não me desampares, não desista de mim. Então, dependência de Deus implica um ato de louvor constante ao Senhor. E nós entendemos, ou precisamos entender que precisamos depender dEle todos os dias da nossa vida. Porque é pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor que se renovam a cada manhã que nós ainda não fomos consumidos. Assim como nós dependemos do ar que nos cerca para subsistir nesse mundo, nós dependemos também do Senhor. Da mesma forma, constantemente devemos depender de Deus, todos os dias. Tentar viver a vida cristã na força da carne irá nos desgastar. Tentar servir a Deus com as próprias forças apenas nos exausta também. Mas quando servimos no poder do Espírito Santo, conscientes da sua presença, há uma exultação, há uma força, há recursos divinos à nossa disposição. Então, louvar a Deus é confessar a nossa fraqueza e confiar, descansar na suficiência daquele que tudo pode. Porque Ele é soberano. E não existe mãos melhores para descansarmos, para estarmos, do que nas mãos do Senhor nosso Deus. Então, se você ainda não é feliz no Senhor, saiba que a chave é essa. Guarde o seu coração da contaminação do mal. Guarde o seu coração do pecado, para que assim você tenha condições de também guardar a sua vida através das suas ações. Busque o Senhor, o seu Deus, através da oração. E não ore de qualquer forma, ore de fato reconhecendo o quão falho e miserável você é. Porque um coração contrito não desprezará o Senhor nosso Deus. E adore Ele de todo o seu coração. Que Deus em Cristo possa nos abençoar e nos ajudar a termos essa disciplina espiritual como hábito constante em nossas vidas e passamos a viver plenamente na dependência do Senhor nosso Deus. Amém? Louvado